Olá, meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando nesse segundo trimestre marcas da vida cristã, sobre exposições da primeira, segunda e terceira carta de João. E quem escreveu essas lições desse trimestre foi o pastor Pedro Elísio. Desde já, nosso sincero agradecimento a esse querido pastor que faz parte desta convenção. E estaremos também finalizando com a lição número 13, a 13ª lição desse trimestre, né? E vem falando sobre a marca da amizade. Essa lição tem como texto base a terceira carta de João, do apóstolo João. E nós estaremos, como poucos versículos, nós estaremos lendo essa carta agora diante dos irmãos, né? Ele começa assim, João, né, o apóstolo: o presbítero, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tem maior gozo do que este, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, e que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é benigno, para com Deus bens farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amados, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito de que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos saúda os amigos pelos seus nomes. Uma carta dirigida a uns amigos, né, ali deixados, e recomendando para que outras pessoas não sigam o mal, mas procurem sempre cumprir o bem. Então diz assim: marca da amizade, 13ª lição, a lição 13 desse segundo trimestre, finalizando assim o estudo desse trimestre. Desde já eu quero agradecer aos amados que têm cooperado e têm acompanhado nossos vídeos pelo YouTube e têm recomendado outras pessoas também que venham se juntar a nós, para assim junto podermos estar falando do amor de Deus, da sua palavra, divulgando entre todas as pessoas e proclamando o nome de Jesus Cristo. A terceira carta de João começa de modo diferente desta vez. O apóstolo não está escrevendo à igreja de maneira geral, então é destinada a uma pessoa ou algumas pessoas, né? Mas dialogando com um amigo de nome Gaio, viu? Então ele estava conversando com Gaio, né? Assim, na carta. Não existe uma determinação de quem era especificamente. Parece que não tem referência de quem é esse Gaio, né?
por ser tratado de um nome comum do Império Romano. Podia ser um centurião, um amigo chegado da corte, podia ser um simples também, né? Mas era ligado à Igreja de Cristo. E o que podemos observar, porém, é que o destinatário era um amigo amado do autor da carta, né? O que se nota pelo tom do amoroso empregado na carta. Então, irmão, aqui desde já nós começamos a observar algumas coisas que nesses tempos a própria igreja ela começa a refletir sobre como tratamos os nossos próprios irmãos em Cristo, né? Olha só como é que ele trata o seu irmão, o irmão na fé, de amado, né? O próprio Jesus, ele não chama as pessoas de servo, ele chama de amigo. Já não vos chamarei de servo, mas de amigo. Então o carinho que esses irmãos lá do início da igreja tinha em até se comunicar com eles. Era um amigo amado do autor da carta, e que se nota pelo tom do amoroso emprego na carta. A amizade é uma marca do verdadeiro cristão. É uma amizade sincera, né? O cristão tem que ter, sem fingimento. Ela tem sua base no amor. Os irmãos sabem que Jesus ele vem divulgar o amor, implantar o amor, porque até então o mundo não conhecia esse amor genuíno que é o amor de Deus. O amor ágape, né? O amor de pai, sincero para com seus filhos. E ele tem sua base no amor, na prática do amor. Não só na base, mas praticando o amor. João chama Gaio de amado, numa referência carinhosa ao amigo, né? É muito bom você saber que tem bons amigos, que você faz bons amigos e deixa um legado também com esses amigos. Assim, você demonstra também que é amigo de Deus, que Jesus foi o nosso maior amigo aqui na terra, né? E tem sido. Com base nesse amor, devemos observar os elementos da amizade como a marca de um verdadeiro crente. Então, o apóstolo aqui, ele fala da marca da amizade. Quando que nós somos conhecidos pela essa marca, é quando nós verdadeiramente temos amado os amigos e irmãos em Cristo. Ele começa aqui, amigo cristão deseja o bem. Devemos desejar às pessoas o melhor possível, né? Ao iniciar sua carta, João menciona o motivo da sua alegria e expressa em seu coração. Ele ora a Deus para que seu amigo estivesse bem. É a saudação na carta, logo no início, né? Quando a gente faz uma carta, hoje em dia não se escreve mais carta, mas há um tempo atrás, as pessoas tinham o cuidado de escrever aquilo que sentia pelas pessoas, né? O carinho que tinha pelas pessoas. E ali se expressava nos papéis, né? De forma carinhosa, o amor e o carinho pelaquela pessoa. Ele começa em oração, né? Devemos orar a Deus para que o seu amigo estivesse bem. Ele era o desejo dele, por sua saúde e para que tudo que lhe corresse bem, e acrescenta que seu desejo não estava limitado às bênçãos materiais. Interessante, né? Quando muitas pessoas só querem enriquecer e ter posses e aumentar a sua fazenda, né? A sua conta bancária. Mas aqui o amigo ele não está preocupado com isso. E olha, irmãos, um comentário aqui é o seguinte, que nós precisamos voltar a esse princípio aqui, o princípio do amor, né? Aliás, eu vou ler aqui um trechinho da carta de Coríntios, acho que é 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Eu gosto muito dessa expressão, que ela é verdadeira, né? E quando aqui o apóstolo, acho que foi, Coríntios, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse o amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. A importância do amor, né? O título aqui, subtítulo aqui que tem, né? Que antigamente não tinha essas divisões, as Bíblias, né?
a suprema excelência do amor, né? Você vê que o amor, e tem algumas partes que ele fala assim, o amor tudo sofre, aqui, no versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, irmãos, aí no versículo 7 ainda fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Foi o que Cristo fez por nós. Sofrimento, e deixou a esperança de um dia poder estar com Ele, e suportou a rejeição. Na verdade, o homem rejeitou o presente maior de Deus, que foi Jesus, quando negou, né? Não acreditou na vinda do Filho de Deus a este mundo. Mas aqui ele diz que não se limitava às bênçãos materiais, mas que tudo fosse de acordo com como iria a sua alma. O desejo dele é que esse amigo, né, talvez obreiro na casa de Deus, crente em Jesus, ele pudesse estar em paz com a sua alma, né? O desejo do verdadeiro amigo é, acima de tudo, que tenhamos saúde espiritual. Quando você quer desejar bem ao seu amigo, você primeiramente, antes de dar um presente, o presente é bem-vindo, mas deseja a saúde espiritual, que é mais importante, né? Nós sabemos que nesse mundo tudo vai ficar para trás, e só a única esperança é que um dia poderemos encontrar com Cristo, se assim quisermos, se assim vivermos na sua presença, né? Então, pois a partir dessa é que se fortifica a saúde anímica da alma, mental e física. Orar é ato de amor. Devemos orar um pelos outros, a recomendação bíblica, né? Devemos estar preocupados com nossos irmãos em fé, em Cristo. E também os familiares carnais também, né? Nossos irmãos de sangue. Sabendo disso, o pedido de João, que a circunstância externa estivesse bem, mas não sem que a alma de Gaio tivesse igualmente essa expressão, e precisa nos levar à reflexão acerca do modelo de amizade que temos cultivado. Então, o autor, ele está tratando dessa carta, né? Está comentando essa carta, está assim trazendo uma alusão do que o autor, né, da carta, que é João, está querendo transmitir para a igreja, para os nossos dias. Porque a igreja, aliás, a Bíblia, irmão, ela não muda. Que muda pode mudar o tempo, as eras, mas ela é igualmente didática para todas as épocas, né? A expressa e precisa nos levar à reflexão acerca do modelo de amizade que temos cultivado, né? Então, é para que nós possamos refletir como nós temos tratado os nossos semelhantes, nossos amigos, nossos irmãos e os nossos parentes na fé. Nossos parentes, né? Pessoas desejam amigos com base nos benefícios, olha só, materiais que essa amizade pode prover. Então, muitas pessoas estão interessadas em ter amizades daqueles que têm posse, que possa dar algum benefício para eles. Mas a recomendação é que devemos ter verdadeiros amigos. A Bíblia fala que há um amigo mais chegado do que o irmão. Feliz é aquele que tem uns amigos, né, verdadeiros, sinceros. E para que você possa ser verdadeiramente um amigo, você tem que cultivar, tem que zelar pela essa amizade, né? Ao desejo o bem do amigo Gaio, o apóstolo reconhece os seus valores e o seu bom testemunho, chegando a mencionar que encontrou outros irmãos, os quais também lhe deram boas informações sobre o amigo. Vivemos uma sociedade competitiva, na qual somos direcionados para reconhecer e apontar as falhas do outro. João, porém, mostra-nos que uma amizade verdadeira reconhece o valor do outro, sem bajular ninguém, sem ter interesse em nada e de retorno,
mas devemos valorizar as pessoas. As pessoas são muito importantes. Elas hoje estão aqui e amanhã poderá não estar. E aquilo que você deixou de fazer, não fará mais, porque ela já foi desse mundo, mas você teve algum tempo para se dedicar a essas pessoas. Mas aqui o autor está falando que muitos chegam a essas pessoas para bajular, para estar ali tentando tirar algum proveito, né? O apóstolo segue encorajando a Gaio na prática do bem, chamando o amado amigo de fiel. Legal, né, irmãos? Quando a pessoa... Vamos ler aqui o versículo 5, né, para nós acompanharmos aqui o versículo 5. Amados, procede fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Ele fala aqui não só para a igreja, mas fala para com todos os estranhos também do Evangelho, né? E que ele permaneça fiel naquele propósito de alcançar a coroa da vida eterna. Irmãos, nós temos uma grande esperança que quando esse mundo aqui nós partirmos, teremos lá do outro lado uma vida eterna com Cristo, porque Ele mesmo nos prometeu. Está no livro dos Evangelhos de João, quando ele diz, lá no Evangelho de João, o 14. Vamos ler, irmão, aqui o Evangelho de João, o capítulo 14, logo no início, ele já começa a nos dar grande esperança do que é o céu. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, em Jesus. E ele diz, na casa do meu pai, lá no céu, né? Nessa morada, há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, irmãos, Jesus trouxe a esperança a esse mundo, que já estava praticamente nas trevas, né? Nas trevas, porque ele diz, olhando, uma luz raiou sobre o vale da sombra da morte, né? A pessoa estava desesperada, as almas estavam desesperadas. Então aqui ele dá a esperança desse lugar que chamamos de céu. É o lugar de rei, que nós estaremos para sempre com o nosso bom mestre. Encorajando a seguir e praticando bem com o cooperador da verdade. Nós sabemos que Cristo é a verdade, né? Porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se ele é cooperador da verdade, ele é cooperador, logicamente, de Jesus, na obra de Jesus. Ser um amigo verdadeiro é encorajar os outros irmãos na prática do bem, para que esses continuem crescendo, deixando de lado a competição humana. Irmãos, esse estudo aqui é muito mais profundo, porque ele está falando aqui que deixa entender que na casa, na presença, há muita competição. Isso faz lembrar de uma passagem de dois discípulos de Jesus. E até a mãe chegou a chamar o mestre à parte e perguntar se eles poderiam um sentar ao lado do outro. Isso trouxe ali, na mesma, não vou dizer assim, uma ira, né? Mas trouxe uma indignação pelos aqueles outros apóstolos. De um sentar, mas Cristo, que é sábio, né? Deus já tirou todo esse desejo, não só assim que faz. Na verdade, eles poderiam tomar o cálice, como eles disseram que tomariam o cálice, mas assentar à direita e à esquerda está reservado para o Pai, né? O Pai já tem aquele que vai sentar à sua direita e à sua esquerda. E ele falou que o reino da terra, as pessoas fazem assim, mas lá no reino celestial não tem esse bajulamento, né?
A competição humana, e sabendo que na medida em que cada um cresce, na verdade, o reino de Deus se expande e o nome de Cristo é glorificado. Nós temos que ter isso em mente, irmão, que cada um é importante na casa de Deus e todos juntos, unidos, faz com que o evangelho se expanda, as pessoas conheçam o verdadeiro Cristo, né? Porque Cristo não é prosperidade, ainda que a prosperidade venha com Cristo, né? Cristo não é só cura, ainda que a cura venha com Cristo. Mas Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus aqui na terra, né? Porque está escrito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus Pai. Aquilo que nós não conhecíamos de Deus, hoje nós conhecemos, né? As pessoas que tiveram e viram a face de Jesus, viram verdadeiramente Deus entre nós, né? E fez maravilhas. Nenhum outro fez tantas maravilhas, curas, igual o nosso Senhor. Por isso que ele é o Filho de Deus, que ele tem todo o poder no céu e na terra, como a Escritura mesmo testifica. Nenhum outro nome foi dado a não ser o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o nome que é sobre todo nome, né? Então, irmãos, devemos sempre estar glorificando a Deus, como diz assim, o nome de Jesus. Então, nós falamos nesse primeiro ponto, o amigo cristão deseja o bem. Devemos desejar bem aos nossos amados irmãos, zelar pelas vidas deles, nossas famílias, né? Principalmente os domésticos da fé. Primeiro começa na nossa casa, os nossos familiares, parentes e amigos e os irmãos em Cristo Jesus, né? Na verdade, devemos amar a todos, sem exceção. O amigo cristão repreende o erro. Para você ser um amigo, você não pode só aceitar todas as coisas. Tem que ter, vamos dizer assim, uma doutrinação, né? Vão ter momentos que você vai ter que chamar a atenção do seu amigo. Se para João Gaio era um amigo amado e de bom testemunho, Diótrefes representava o exato contrário. Demonstrar-se alguém que de atitude duvidosa e temperamento difícil. Os irmãos lembram de Pedro, né? Cortou a orelha de um dos servos lá do Sinédrio, que ele achava que a força humana precisaria, mas Jesus pegou, curou, botou no mesmo lugar e ele fez o papel dele, né? Que se entregou por nossas vidas. O reino do céu não é assim, né, irmãos? O reino do céu nem por força, nem por violência. Ainda que a Bíblia fala que muitas das vezes é tomado por força, né? Demonstra ser alguém de atitude duvidosa e temperamento difícil. Devemos cuidar do nosso temperamento. Assim como foi com o apóstolo na vida cristã, sempre surgirão pessoas difíceis que irão requerer de cada um de nós atitudes e ações de verdadeiros amigos no amor de Cristo. Para que possamos, de alguma maneira, ganhá-los, João declara que tem conhecimento das atitudes de Diótrefes, que pretende confrontá-lo com seus erros. Então, já na carta, ele fala que vai ter uma conversa, né, com esse irmão, vai aconselhar, vai trazer a luz da Escritura para que ele tenha entendimento que o que ele está praticando é erro e pode levar à perdição da sua alma, né? Então ele fala assim, a presença da igreja testificada do teu amor, os quais te conduzidos com benigno, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Aí ele fala aqui, tem escrito a igreja, mas Diótrefes procura ter entre eles o primado, quer dizer, ele queria ser o primeiro na igreja, né? Queria tomar aquela posse daquilo ali para ele. E o reino do céu, a casa de Deus, irmãos, não tem espaço para competição. Porque a própria palavra mesmo diz que nós somos membros. Por isso que a igreja chama cada crente de membro, que faz parte de um corpo. A igreja é o corpo.
E Cristo é a cabeça desse corpo. É Ele o que pensa, Ele que age, Ele que domina, né? Ele que comanda esse corpo, né? Nós fazemos parte desse corpo. E Diótrefes representa o sexto, exato contrário. Demonstrava, se alguém já falei, assim como foi com o apóstolo na vida cristã. Sempre surgirão pessoas difíceis que irão requerer de cada um de nós atitude de verdadeiros amigos e no amor de Cristo. Para que possamos, de alguma maneira, ganhá-lo, João declara que tem conhecimento das atitudes de Diótrefes e que pretende confrontá-lo com seus erros, demonstrando assim o amor fraternal que aprendeu com Jesus. Mateus 18, 15. Vamos ler esse texto também, né, irmão? Nós estamos estudando na escola bíblica, né? Apesar que aqui é um vídeo, mas é como se fosse uma escola. Aprendemos e vocês aprendem do lado de lá e eu aprendo também aqui desse lado. É para todos nós. A sabedoria vem do alto, de Deus, né? Que nos capacita, que nos dá conhecimento e nós também buscamos na sua palavra, né? Não é coisas da nossa mente, é a palavra de Deus que tem que prevalecer. Então diz assim, Mateus 18, 15, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, é lícito repreender, né, sabiamente, na condição de amigo, de fraternos, que devemos ser. O amor fraternal que aprendeu com Jesus. Então, Jesus ensinou a cada um de nós. Bem como a disposição para perdoar. Então, irmãos, o perdão é uma coisa essencial na vida do cristão. Devemos perdoar todas as pessoas. Porque no perdão está a nossa condição também. Se nós não perdoarmos, como que Deus pode perdoar? É a mesma coisa que você querer um perdão, você querer que pague a sua dívida e você não querer que o outro, a pessoa cobre uma dívida, você não tem condição e aquela pessoa te perdoa, mas você não quer perdoar a dívida que o outro tem com você, né? Esse foi um exemplo que Jesus usou para falar sobre o perdão. Então, irmãos, fala assim, Lucas 17, 4, né? 17, 4. Que diz assim: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa. Então, ele usou aqui essa passagem, né, do servo inútil. Né? Exatamente o que eu falei, né? Há um pedido, né, que devemos fazer. E, continuando aqui, João chama a atenção para a soberba e egoísmo de Diótrefes, o qual gosta de ser o mais importante. Uma reflexão, irmãos, na casa de Deus todos são iguais. E Cristo, ele recomendou que sejamos humildes. Até na hora de assentar, ele fala que aqueles que têm a preferência a sentar nos primeiros lugares, e ele recomenda que muitas das vezes chegará alguém mais importante do que ele e sentará ali naquela cadeira. Então, irmãos, devemos ser humildes na presença e na casa de Deus. E condena essa atitude. Ele queria a primazia, ele queria ser o primeiro em tudo, né? E tem muitas pessoas na igreja que querem ser assim. Ainda não aprendeu nas escrituras. Mas a escritura está aqui, ensinando. Ele, não satisfeito com essas atitudes de amizade com a verdade, utilizava palavras maldosas e recusava a receber os irmãos. Irmão, que coisa triste, né? Falando dentro da casa de Deus e praticando mal, né? Isso está no versículo 10, nessa carta, que estaremos
refletindo também agora, né? Nós lemos, mas vamos refletir mais sobre esse estudo que está aqui, né? Ele diz assim: pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Vai recordar, né, a esse Diótrefes. E preferindo contra nós palavras maliciosas, falando mal de João, dos apóstolos. E não contente com isso, não recebe os irmãos, olha só, na casa de Deus, e impede os que querem recebê-los. Até aqueles que querem recebê-los, ele queria impedir, e os lança fora da igreja. Ao invés de agregar, ele leva pessoas para fora com sua atitude, né? Com isso, causava dificuldade à igreja local, chegou a pôr em dúvida a autoridade do apóstolo. Devemos ter cuidado com pessoas assim, pois é comum que elas, com essas atitudes, gostem de ajuntar amigos bajuladores e use o expediente da maldade para tentar desacreditar aqueles que põem em risco o seu projeto de poder. Essas pessoas são cruéis com eles mesmos, porque, irmãos, eles estão pensando que está agregando-os, na verdade ele está se autodestruindo com suas atitudes. E devemos ter cuidado, porque a casa de Deus é um lugar que merece toda a atenção, porque ela não pertence a nós, ela pertence a Deus. Deus que dirige. Por isso que eu falei desde o início que Cristo é a cabeça, né, da igreja. Alguns tentam dizer que alguns sacerdotes, né, são líderes, mas a igreja exclusivamente é de Cristo. Não é do pastor, não é do padre, não é do sacerdote, mas ela é de Cristo. Cristo comprou a sua amada igreja. E devemos ter cuidado, usar esse lugar, né, ou essa instituição para os seus benefícios próprios. Porque a igreja não foi criada para isso. O objetivo da igreja é falar do amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E divulgar o Evangelho, a nova aliança, que ele mesmo pregou, né? Nós estamos falando aqui do amor e da amizade, né? Mas tudo passa pelo o amor. Então, irmãos, esse Diótrefes tenta desacreditar até o apóstolo. Então, nós falamos aqui, o amigo cristão prende, primeiro, né? Primeiro tópico, o amigo cristão deseja o bem. O amigo cristão repreende o erro. Ele quer o bem e ele quer também, deseja corrigir para que ele não se torne até um bajulador, né, de si próprio também. E agora nós vamos para o terceiro ponto. O amigo cristão oferece um modelo excelente. Olha só, ele quer o bem da pessoa, deseja o bem e ele repreende quando a pessoa está errada, trazendo ao equilíbrio. E agora ele oferece um modelo excelente. Uma razão, né? Para cada um de nós temos essa orientação, né? Na verdade. Sabendo que Diótrefes estava praticando atos que revelavam a maldade do seu coração, João passa então a oferecer ao seu amigo Gaio um modelo excelente. A sua justificativa é a basilar, tem a base, né? Tem base. Aquele que pratica o mal não conhece a Deus. Isto é, quem conhece a Deus não pode optar por outro caminho que não seja praticar o bem. Não tem como, irmão. Não tem compatibilidade, porque Deus cumpre o seu amor, né, sobre a humanidade. Ele não tem dois pesos, duas medidas. Ele não tem variação de pensamento, é um pensamento só. Deus só tem um pensamento. E a Bíblia fala que nós achamos que Deus quer o mal da humanidade. Não, Deus tem pensamento de bem para nós, não pensamentos de morte, né?
são as nossas atitudes que provarão se conhecemos ou não a Deus. Então, quando você fala que conhece a Deus, mas pratica ao contrário daquilo que Deus recomenda, aí você vai ser conhecido se nós praticamos a verdade ou não. O apóstolo, então, aponta para um terceiro personagem na carta, Demétrio. Nós falamos de Gaio, agora falamos também de Diótrefes e Demétrio. Então ele está comentando ali dos amigos, né, que na casa de Deus. O apóstolo então aponta para o terceiro personagem, a carta de Demétrio. João afirma que o testemunho desse servo de exemplo, afirmando que todos falam bem dele. Que bom, né, irmãos? Que bom quando alguém fala bem de você. Teve um rei em Israel que ele foi tão mal que disse que quando morreu não deixou saudade nenhuma. Vale uma reflexão para todos nós, para mim e para você. Será que quando nós morrermos vai deixar saudade aqui nesse mundo para as pessoas? Será que as pessoas vão falar bem de você? Eu conheci o fulano e ele era uma excelente pessoa, um cristão verdadeiro. Então, irmãos, devemos analisar essa carta com cuidado. O que eu estou falando aqui tem muito mais ensinamento do que eu estou falando, né? E diz assim, era um exemplo, falava dele. Demétrio era um exemplo de ser seguido. Como crentes em Cristo Jesus, devemos ser exemplo para o Evangelho, para os novos que virão depois, para aqueles que todos que ouvem nosso testemunho, nossa pregação, as nossas canções, né? Que canção, irmão? É uma coisa tão bonita, um cântico, que muitas vezes chega na alma, né? Mas é também uma maneira de divulgar a palavra. E nós estudando aqui na nossa igreja local, nós estamos estudando comunhão, né? Não é esse estudo, mas estamos estudando comunhão. Mas ele fala que a recomendação, nós devemos ter salmos, cânticos que louvem a Deus. Devemos louvar a Deus até nos cânticos. Amados, como servos de Deus, devemos buscar estarmos associados aos servos de Deus que possuem bom testemunho. Por isso que é bom nós estar sempre na presença de pessoas que falam do Evangelho, que vivem o Evangelho, né? Mais do que falar. Pessoas que vivem com a mente em Cristo, né? Vamos ler aqui, a recomendação aqui do autor é Filipenses 4:8. Vamos ver? Filipenses 4:8, né? E quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, o apóstolo Paulo dando recomendação a esses irmãos lá da igreja de Filipe, os filipenses, né? E ele diz assim, e quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, né, irmãos? Que sabedoria é a Bíblia, né, irmãos? Quando você para, é Deus falando, né? Porque foram homens inspirados, mais de 40 homens, a Bíblia fala que foram mais de 40 homens inspirados, né? Para escrever o Evangelho. E você vê que ele trata aqui de uma coisa tão importante. Tudo que é verdadeiro, tudo que vem a ser verdade, irmãos. Tudo que é honesto. Olha quanta a sociedade está perdendo, né? Por deixar de ser honesto. Tudo que é justo. O que mais tem nesse mundo é injustiça. Mas a Bíblia, ela quer trazer a nós a alegria da justiça de Deus. Tudo que é puro. Quanta coisa, irmãos, que mancha a vida de um homem. Tudo que é amável, quantas pessoas amarga, tudo que é de boa fama, né? E tudo que há virtude. Falta tudo isso nesse mundo hoje.
e muitas das vezes até em pessoas que se dizem crentes em Cristo. Mas há tempo de reconhecer, há tempo de mudar, né? E há algum louvor nisso pensar. Devemos pensar nessas coisas maravilhosas que a Bíblia nos recomenda, né? É interessante a Bíblia, quantas coisas maravilhosas, mas muitas pessoas ainda ignoram, porque não quer entrar pela porta estreita, não quer andar pelo caminho de Cristo, não quer ter uma vida de santidade, né? Santidade, irmão, é possível, porque você faz separação do que é ruim e do que é bom. Você, quando vai comer algum alimento, você não come as coisas, você não quer comer coisas ruins, porque as coisas ruins podem te fazer mal, o seu estômago. Mas você quer comer o quê? As coisas boas, né? Então, irmãos, devemos alimentar as coisas boas. E coisa boa é a palavra de Deus, né? Já caminhando para o final, irmãos, nossa amizade deve ser irrigada por pessoas que são exemplo da sua conduta, de maneira que nós devemos ser exemplos para todos, né, irmão? Há um ditado, não sei se é bíblico, mas eu creio que era um ditado popular, né? Diga com quem tu anda e eu direi com quem tu és, né, irmãos? Muitas pessoas andando com pessoas que não têm boa reputação no trato, como diz a palavra, né? Na simplicidade. Devemos ter cuidado, irmãos. Os bons amigos nunca influenciam as pessoas para o mal, mas sempre para o bem. E eu quero te recomendar aqui que busque a Cristo, permaneça com Cristo, confie em Cristo. Como ele disse aqui, eu li, né? Há uma esperança para todos nós. E essa esperança está no céu. Ele foi preparar lugar, né? Para que nós não fiquemos confusos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também nele, né? Conclusão, irmão. Nós cristãos devemos ser bons amigos que prezam por a conduta e testemunho. O amor de Deus é que nos levará pelo caminho da verdade. Olha só. E assim seremos amigos que desejam o bem, que corrigem o erro, aponte para o exemplo excelente de Cristo. O nosso maior legado é Cristo, né, irmãos? Cristo fez tudo por nós ali quando ele foi cravado naquela cruz. Verdadeiramente ele foi cravado, irmão. E sem ele nós não estaríamos, não tinha sentido de nós estar pregando esse evangelho, né? Seremos amigos, o que deseja bem, corrige o erro, aponta o exemplo de Cristo. Bem, o mais precioso da amizade, como marca do verdadeiro cristão, é o desejo de que tudo vá tão bem quanto a sua alma. Uma pergunta para finalizar, né? Como vai a sua alma diante do Criador? Vai bem? Aqui, irmãos, já finalizando, eu vou falar aqui para pensar e agir, mais reflexões, e eu quero dar minha palavra final desse segundo trimestre, né, 2022. O que é amizade para você, né? Em suas relações de amizade, o que importa mais? A verdade ou a conveniência? Como consegue alegrar-se com o crescimento e conquista dos seus amigos a ponto de orar por eles? Você tem isso? Tem esse desejo? É comum em nossa sociedade apoiar o outro no momento de sofrimento, mas o verdadeiro amigo também se alegra com a alegria do outro. Pensando assim, você é verdadeiro amigo? Você tem alegria quando alguém conquista alguma coisa? Ou você fica enciumado, né? Devemos pensar sobre isso, né, irmãos? Em sua relação, você é aquele que confronta o erro ou aceita ser afrontado quando está errado? Para todos nós, né? Para todos nós pensar. Ou prefere ter por perto pessoas que nunca irão confrontá-lo? Perguntas profundas, né, irmãos? Para nós refletir. Irmãos, como já disse, chegando ao final desse segundo trimestre de 2022, eu quero deixar aqui meus agradecimentos aos amigos, aos irmãos,
aos inscritos que têm nos ajudado a divulgar esse canal, que têm vindo aqui, têm dado sua contribuição. Você, quando acessa esse canal, irmão, pode ter certeza, a Bíblia fala que a palavra de Deus jamais volta vazia. Esse estudo aqui é feito por pastores, né, da nossa igreja, da Convenção Batista Fluminense. São pessoas que têm vidas, né, e têm exemplos também. E o maior desejo nosso é que você venha conhecer o nosso libertador, né? Porque o libertador, ele fala do Criador, que é Deus. E Cristo é o nosso que veio salvar e libertar as pessoas de um mundo que estava em ruína. E Ele quer restaurar a sua vida como vai restaurar todo o universo. Cristo irá restabelecer a ordem em todo o universo. Porque a finalidade dele é que provar que o amor de Deus, a capacidade que Deus tem de amar o ser humano. E Ele quer que eu, você, todos nós, tenhamos esse desejo de estar com Cristo. Para isso nós devemos cultivar boas amizades, estar na presença de Deus e também sentir a paz de Deus. Quero orar agradecendo a todos, amigos e irmãos, e por ter ficado comigo, né, conosco, não só comigo, até esse momento. Vamos orar? Querido Deus, Pai Celeste, Criador de todas as coisas, hoje estamos aqui na sua presença, porque um dia o seu Filho veio a este mundo e nos mostrou o verdadeiro amor. Como é amar? E o amor de Cristo que excede todo entendimento. E Ele nos consola, Senhor, de toda angústia e tristeza. Quanto sofrimento a humanidade tem passado. Mas aqui estamos, Senhor, para propagar o Teu Evangelho, para aprender mais de Ti, para que o Senhor possa nos corrigir dos nossos erros e, finalmente, Senhor, entrar pela porta que conduz à salvação. A porta de Cristo é estreita, o caminho é apertado. Mas como a Tua palavra mesmo diz, que conduz à eterna salvação. O meu desejo, Senhor, que as pessoas, ao ouvir esse vídeo, Senhor, passem a entender a razão de cada um de nós neste mundo. E se um dia você descobrir a razão por que veio este mundo, certamente você saberá que a nossa razão de estar aqui é porque foi pela vontade de Deus, para que falássemos e fôssemos testemunha daquilo que Ele fez pela humanidade. Nós temos bons condições de falar de Cristo para o seu amigo, seu irmão. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os inscritos, os novos inscritos, as pessoas que ouvirão esse vídeo. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, eu quero desde já, agradecer, já agradeci, e convidar. Se assim você desejar, venha conosco. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?